Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos falar de algo que eu escuto muito no consultório e também nas mensagens que eu recebo diariamente de pais e mães. Eles me dizem: acho que meu filho não está evoluindo como eu esperava. O que eu preciso comprar, Maria Isabel? Me passa uma lista, sugestões de brinquedos. Ou ainda, olha só como meu filho é esperto. Já sabe todas as letras, números, cores. Aprendeu na internet, assistindo videozinho. Acho que esses vídeos são ótimos para ele. Olha como ele aprende. E a minha resposta é sempre a mesma. Não é sobre ter mais coisas, mais brinquedos. É sobre viver mais experiência. Hoje você vai entender como o cérebro da criança aprende. Porque às vezes o desenvolvimento parece travar. E como no dia a dia, sem gastar um horror de dinheiro, sem precisar comprar a coleção inteira da Fisher-Price e, é claro, sem usar telas, você pode oferecer experiências super ricas e que vão transformar o desenvolvimento do seu filho. Mas antes de eu te falar sobre as estratégias, a gente precisa entender por que às vezes o desenvolvimento ele desacelera ou às vezes até parece regredir. E olha, isso não tem a ver só com a criança. Tem muito mais a ver e tem muito mais influência do ambiente e as oportunidades que ela recebe. Se você já viu vídeos anteriores aqui no canal, já deve ter me ouvido falar das importantes pesquisas sobre o desenvolvimento infantil feitas pela Universidade de Harvard, que mostram que o cérebro é moldado pelas interações que a criança vive todos os dias. Isso significa que o desenvolvimento não acontece de forma isolada. Ele depende do que a criança vê, do que a criança sente, daquilo que ela toca, escuta e vivencia. E agora eu quero te trazer de forma bem clara e direta 5 fatores que podem travar o desenvolvimento do seu filho. E o primeiro delas é o ambiente pobre em experiências reais. A criança até vê muitas imagens, mas vive pouco as experiências concretas. O segundo é o excesso de passividade, passar horas assistindo vídeos ou jogando no celular, onde ela não precisa agir, é só ficar ali, recebendo estímulos prontos. O terceiro fator é a pouca interação, baixo contato visual. São esses momentos de troca que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem, da atenção e também da construção de vínculos seguros. O quarto fator é a falta de movimento. Eu sempre costumo falar que toda aprendizagem passa pelo nosso corpo. O nosso corpo é a porta de entrada para que as aprendizagens aconteçam. Se a criança não tiver a oportunidade para explorar, para correr, pular, o cérebro não recebe estímulos que são importantes para ele conseguir se organizar. E por último, é uma rotina sempre igual, morosa. A criança repete os mesmos brinquedos, os mesmos lugares, as mesmas atividades, sempre recebe o mesmo estímulo. E isso limita a construção de novas conexões cerebrais. É muito comum eu receber aqui no consultório pacientes pequenos, por volta dos 2 anos de idade, que quando chegam aqui, os pais relatam que passavam por volta de 4 horas na frente do tablet, na frente do celular. Eles sabem cantar musiquinhas, sabem falar todo o alfabeto, mas pouquíssima interação social. Não olhavam quando chamados pelo nome, não engajavam em brincadeiras simples e viviam muito irritados, apresentando até comportamentos agressivos. Quando a família seguiu uma dica simples e conseguiu reduzir o uso de telas, aumentou significativamente as oportunidades de brincadeira com objetos do dia a dia. As crianças passaram a interagir mais, buscar mais contato visual, ampliaram o vocabulário e começaram a aprender novas palavras.
Quem me conhece sabe, e eu sempre digo, o desenvolvimento ele não espera. Porque de acordo com a neurociência, 90% das conexões cerebrais são formadas até os 6 anos de idade. Esse é o período de maior plasticidade cerebral, que é quando o cérebro está mais moldável, mais aberto e disponível para aprender. E isso não significa que depois desse período a criança não aprenda. É claro que sim, mas que o esforço para as aprendizagens acontecerem é muito maior. A Academia Americana de Pediatria afirma que o brincar livre, ativo e com a interação humana é insubstituível para o desenvolvimento infantil. Nenhuma tela ou brinquedo eletrônico faz o mesmo efeito. Por isso, se a criança não vive experiências reais agora, mais tarde ela vai precisar compensar o que poderia ter sido construído de forma natural. No meio disso tudo, a boa notícia é que a criança não precisa de brinquedos caros para se desenvolver. O que ela precisa mesmo são as experiências significativas e a presença de um adulto disponível. E agora eu quero te trazer algumas ideias que são super simples, você consegue aplicar hoje na sua casa, mas ao mesmo tempo são extremamente poderosas. E aí eu quero te dizer que é importante explorar as brincadeiras de faz de conta, cozinhar com panelinhas, cuidar de bonecas, brincar, usando pacotes vazios, explorar sensações com água, terra, areia, massinha caseira, grãos, incentivar as atividades motoras, como pular, rolar, correr, rastejar, criar circuitos com almofadas, cadeiras, música, ritmo, cantar, bater palmas, criar instrumentos com potes e tampas, ler livros, inventar histórias, criar finais diferentes. Na coordenação motora fina, a gente pode abrir, fechar potes, enfiar macarrão num barbante, rasgar papel, prender prendedores de roupa. E para a gente finalizar, eu separei alguns exemplos práticos separados por área do desenvolvimento. Então, pega um papel e uma caneta para anotar e já pôr em prática hoje mesmo na sua casa. Então, para a gente estimular a linguagem, a gente pode nomear objetos durante as atividades, cantar músicas e deixar a criança completar os trechos. Para estimular a motricidade ampla, você pode brincar de imitar os animais. Ande como um caranguejo, pule como um sapo. Ou então, montar pequenos percursos com obstáculos. Para motricidade fina, a gente pode amassar massinha, fazer massinha caseira, inclusive, colocar e tirar tampas em potes. Para as habilidades emocionais, brincar de cuidar de bonecas ou de um bichinho de pelúcia. Ou então, jogos simples de esperar a vez. Se eu pudesse resumir essa aula em uma só frase, com certeza seria: o desenvolvimento infantil se constrói com experiências simples, repetidas e cheias de significados. Não é preciso tela, não é preciso brinquedo caro. É preciso presença, intenção e vínculo. Se essa aula fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdo sobre desenvolvimento infantil e consciência na primeira infância. E me segue também lá no Instagram. Lá eu compartilho dicas práticas e momentos do dia a dia que podem te inspirar e criar experiências ricas e significativas para a infância. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!